Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, primeiro eu quero agradecer aí as ideias que tem dado aí para o canal. Na medida do possível eu estou estudando essas ideias e se tudo correr bem, vou implantá-las aqui. Então vamos começar falando do período napoleônico, que essa vai ser a nossa segunda videoaula para o segundo ano, tá? Então, o que nós temos? Nós temos o período da Revolução Francesa, a Revolução Francesa marcada pelos três grupos que nós já conhecemos, jacobinos, girondinos e planície. Vai haver no final uma amálgama de interesses entre os girondinos e a planície, vai gerar uma estrutura de poder chamada diretório, né? Um tipo de governo chamado diretório. Esse diretório vai assumir o poder, mas como o próprio Hobsbawm descreve, um governo incapaz de atender os anseios da população nesse momento. Qual é o resultado disso? Para se manter no poder e para resguardar as conquistas que a burguesia tinha conseguido durante a Revolução Francesa, eles chamam o herói nacional, aquele que já fazia parte da Revolução Francesa por fazer parte do seu exército e que tinha tido um grande desempenho, grandes vitórias em relação aos exércitos inimigos. Qual é o resultado disso? O resultado é que a convocação do Napoleão Bonaparte, ela coloca um limite ao período da Revolução Francesa, não aos ideais da Revolução Francesa. Por quê? Porque, na realidade, o Napoleão vai perceber que ele não pode ignorar, não pode abrir mão, como daí para frente, mesmo com a derrota do Napoleão, os governos têm que negociar e em muitos casos, no caso da manutenção que nós vamos ver lá no Congresso de Viena, a manutenção de monarquias tradicionais, elas vão ser derrubadas e a burguesia assume o controle do Estado na maioria das regiões da Europa, pelo menos ocidental, certo? Então vamos lá. Para a gente trabalhar com Napoleão, a gente vai colocar para vocês um apanhado das informações importantes sobre o Napoleão Bonaparte. Agora, muito bem. Então, vamos trabalhar com o quadro que a gente passou na aula para vocês, certo? As informações são as seguintes. Primeiro, é sempre bom lembrar que o exército napoleônico ele tem sua raiz no exército jacobino. Isso fez com que essa formação militar fosse muito mais aguerrida, muito mais dura do que o tipo de guerra que era praticado no antigo regime, certo? Eu expliquei isso para vocês, a questão do exército mecânico contra um exército que estava baseado no ânimo, né, na animação, no fervor da Revolução Francesa, né? Então isso é importante a gente salientar. Nós vamos ter especificamente, né, vamos trabalhar com o período do consulado, em que o Napoleão vai ser chamado para auxiliar o governo como cônsul. Na realidade, ele faz um governo personalista, ele tem um caráter, uma personalidade muito forte, como vai se comprovar no decorrer do período napoleônico, e na verdade ele vai acabar assumindo a chefia do Estado, primeiro de fato e depois de fato e de título, ou seja, ele vai se comportar, ele vai realizar um tipo de governo que era extremamente ligado à sua pessoa, né? Então, é por isso que é classificado como uma ditadura personalista e extremamente ligada ao vulto, ao mito napoleônico que nós já tratamos e vamos retomar daqui a pouco em relação ao trecho que foi citado do Hobsbawm, né, da Era das Revoluções, do livro A Era das Revoluções. Então, o consulado, 1799 a 1804,
de maneira geral, aquelas medidas que eu já falei, então, fomento da produção com estímulo de manufaturas, criação do Banco da França, criação de uma nova moeda que dá o caráter nacional, que é o franco, reorganização do ensino francês, destacando o ensino de ciências. Isso vai ser muito importante ao longo do tempo em relação não só à França, mas a outras possibilidades que vão se implantar em outros regimes, em outros lugares, por conta da burguesia ter essa via de desenvolvimento racionalista dentro dos estados pós-napoleônicos, né? Das outras regiões que foram conquistadas e depois, no fim do período napoleônico, conseguiram se autonomizar, né? Muito bem, então o consulado vai ser marcado por esse tipo de governo, personalista, talvez o maior legado que o Napoleão vai deixar, mesmo depois de ser derrotado, é o Código Napoleônico. O que vai ser um Código Napoleônico? Sinteticamente falando, isso já foi explicado em sala, mas sinteticamente falando, o Código Napoleônico é uma reforma que, na realidade, atende aos interesses das burguesias, evidentemente como nasceu na França, então da burguesia francesa, e posteriormente vai atender aos interesses, ainda que colaterais, das outras burguesias nas regiões invadidas pelo exército francês, e o que é extremamente interessante é que fornece um novo conjunto de ideias jurídicas que estava ligado a esses interesses burgueses. É por isso, se você analisar no geral, você vai ter um avanço econômico ou a burguesia assumindo, se apropriando do campo econômico como sendo o grupo mais preparado dentro desse campo. Isso vai se dar em relação à Revolução Francesa, depois do período napoleônico, em relação ao campo jurídico. O campo político vai acabar forçosamente tendo que negociar com a burguesia e se tornando cada vez mais aquilo que o Marx vai caracterizar, porque a compreensão era de que o Estado se tornou um instrumento desse grupo que, com o passar do século XIX, acaba consolidando seu poder em todas as instâncias da vida europeia, né? Certo? Então, o Código Napoleônico é sempre um item que cai recorrentemente em provas externas, né, em vestibulares, inclusive em concursos públicos, algumas vezes caem, dependendo da área que você vai prestar. Então é sempre bom lembrar que essa é um dos legados do Napoleão para o Ocidente, tá? Em 1804 se faz um plebiscito. O Napoleão já é um mito dentro da França, então ele vence o plebiscito para tornar-se imperador dos franceses. Então, como dizia um grande professor que eu tive, o professor Antônio, ele dizia o seguinte: veja o que eles fizeram, eles derrubaram o rei e anos depois estavam um sujeito que queria se tornar imperador, faz um plebiscito e vence um plebiscito que ia lhe dar um cargo vitalício e hereditário. Ou seja, na verdade você estava reconstruindo a ideia do rei. Qual é a diferença que vai ser apontada pelo Hobsbawm nisso? É que este rei, diferente dos outros, ele veio das camadas inferiores. Ele era um simples soldado, um simples cabo que chegou ao maior posto imaginável na Europa naquela época, tá? No período imperial, você vai ter uma série de guerras que são sucessivamente vencidas. É o que o Hobsbawm chama de monótono. Você começar a verificar o conjunto de vitórias dos franceses, né? Como ele lembra muito bem, a ideia é que o Napoleão era o gênio militar, então muitas vezes o seu generalato cometia erros gravíssimos, mas a genialidade do Napoleão, quando chegava para costurar a solução, era tamanha que ele acabava revertendo a situação que o exército francês se encontrava, eles acabavam vencendo a campanha. O que nós vamos ter de importante?
1806, bloqueio continental. Qual é o objetivo do bloqueio continental? Isolar a Inglaterra e sufocá-la economicamente. Não é demais lembrar, porque isso é recorrente nas provas exteriores, que a Inglaterra ajuda Dom João VI, ajuda a família real a fugir de Portugal, justamente por romper o bloqueio e comerciar entre Portugal e Inglaterra. E mais, a Inglaterra faz isso com vistas ao mercado consumidor brasileiro. Por isso que eles escoltam, né? Fazia parte desse projeto de sustentação econômica da Inglaterra, auxiliar Dom João VI a vir para a parte mais rica das suas colônias e, em contrapartida, abrir aquilo que nós vamos estudar depois, com a vinda da família real, abrir os portos às nações amigas. As nações amigas eram a Inglaterra, certo? Em 1807, temos o Tratado de Tilsit, que vai obrigar a Rússia a aderir ao bloqueio continental. Na verdade, você vai ter um problema nas duas pontas, Rússia e Portugal, o que faz com que o Napoleão se mova para cumprir, né, nas duas pontas se mova para cumprir a determinação, porque ele imaginava que poderia haver uma fuga em massa de países rompendo o bloqueio continental. Quais são os problemas em relação ao bloqueio continental? Primeiro, você tem um problema de fundo, que é a invasão de outras áreas. Então o exército francês era considerado um invasor em diversos territórios da Europa, entre eles Espanha e Portugal, né? E também nós vamos ter uma pressão muito grande que a incipiente indústria, nascente indústria francesa não conseguia dar conta do imenso mercado consumidor que o bloqueio continental criou. Tá? Então essas duas situações geram um problema muito grande para o Napoleão Bonaparte. Sem dúvida alguma, a campanha da Rússia, vocês vão ver aí, a campanha da Rússia, ela foi responsável pelo debacle, pela queda do exército napoleônico. Como o Hobsbawm apontou muito sabiamente, o exército napoleônico estava baseado em invadir, tomar as riquezas, tomar os recursos naturais da região para se manter. Então, enquanto ele conseguiu fazer isso nas regiões do ocidente europeu, que eram mais ricas, que tinham mais recursos naturais, isso manteve a solidez do exército napoleônico. Quando ele tenta aplicar isso na Rússia, que utiliza a tática de terra arrasada, envenena a água, destrói os mantimentos, retira a população, o Napoleão, quando a sua campanha já se dá entrando no território russo, ele percebe a tática, esboça uma tentativa de retirada e neste meio tempo é pego pelo inverno russo, que é absolutamente rigoroso. É o general Inverno que vai atuar também na Segunda Guerra Mundial. Ele perde boa parte das tropas, algo em torno de 40% a 50% das tropas, e na retirada eles são atacados por forças russas, que vão aumentando essas baixas. Por isso ele perde boa parte do seu efetivo, é derrotado por uma coalizão de forças em Waterloo. Depois, basicamente, para não nos perdermos, basicamente é a campanha da Rússia que leva à queda do período napoleônico, certo? Qual é a importância? Eu vou gravar um outro vídeo sobre o Congresso de Viena, tudo bem? É sempre bom lembrar, o Napoleão foi preso numa ilha, ele conseguiu fugir, fazer o governo dos 100 dias, mas na realidade o exército francês ele nunca conseguiu se refazer nesse curto espaço de tempo das perdas em relação à campanha da Rússia, certo? Voltem, assistam de novo a videoaula, dúvidas me tragam e tudo de bom para vocês, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.